A vida, para mim, Clara Mendes, sempre fluiu em tons pastel. Professora de artes numa escola pública de São Paulo, meus dias eram preenchidos com a alegria contagiante das crianças descobrindo cores e formas, e a rotina tranquila da minha casa. Roberto, meu marido, era um homem de hábitos previsíveis, focado em sua carreira e na segurança financeira da família. Sofia, nossa filha, era a promessa de um futuro brilhante, mergulhada nos estudos universitários. Aos 45 anos, sentia uma satisfação serena na simplicidade do meu cotidiano. Certo dia, voltando para casa após um longo dia na escola, a chuva fina começava a cair, pintando o asfalto de um cinza melancólico. Ao passar por uma banca de jornal, um impulso estranho me tomou. Talvez fosse a monotonia do dia, talvez um pressentimento. Comprei um bilhete de loteria, um desses que a gente compra mais por hábito do que por esperança real. Guardei-o na bolsa, sem dar muita atenção, mais um pequeno pedaço de papel na minha vida organizada. Cheguei em casa, o cheiro familiar de café recém-passado me acolheu. Roberto estava imerso em seus papéis de trabalho, e Sofia, como sempre, debruçada sobre livros. A noite seguiu seu curso habitual, com jantares compartilhados e conversas sobre o dia. Mal sabia eu que aquele simples bilhete, esquecido na minha bolsa, estava prestes a rasgar o véu da minha existência pacata, introduzindo um elemento de caos e incerteza que mudaria tudo. Aquele pedaço de papel, um mero acaso, carregava o peso de um futuro inimaginável. A noite avançava, e a rotina familiar me envolvia em seu abraço previsível. O aroma do café, o som abafado da televisão na sala onde Roberto se afundava em relatórios, a luz fraca do abajur no quarto de Sofia, iluminando pilhas de livros, tudo era familiar, reconfortante. Guardei o bilhete de loteria na bolsa, sem mais delongas, um pequeno pedaço de papel que, naquele momento, não passava de um mero capricho. A manhã seguinte, porém, amanheceu diferente. O sol, teimoso, insistia em furar a cortina, mas a luz que entrava parecia mais intensa, quase agressiva. Ao me preparar para mais um dia na escola, o costume me levou a pegar a bolsa para conferir o conteúdo. Foi então que o bilhete de loteria, esquecido ali desde a noite anterior, chamou minha atenção. Um impulso, talvez a curiosidade matinal, me levou a procurar o resultado do sorteio online. O que vi na tela do meu smartphone fez meu coração disparar. Os números. Eram os meus números. O valor exibido na tela parecia irreal, um erro de digitação grotesco. Milhões. A palavra ecoava na minha mente, um som estranho e distante. Sentei-me na beira da cama, o bilhete tremendo nas minhas mãos. Milhões. A quantia era tão avassaladora que me causou um misto de euforia e pânico. Minha vida, até então tão linear, parecia ter sido subitamente jogada em um labirinto de possibilidades vertiginosas. O primeiro pensamento, quase instintivo, foi de compartilhar a notícia com Roberto. Ele, com sua obsessão por segurança financeira, certamente ficaria extasiado. Mas, ao pensar em sua reação, uma sombra de dúvida pairou. Nos últimos tempos, sentia uma sutil mudança em seu comportamento. Uma certa impaciência, um olhar mais calculista quando falava sobre o futuro, sobre garantir a estabilidade da família. Sofia também, embora sempre doce e atenciosa, parecia mais distante, absorta em seus próprios planos, que eu mal conseguia decifrar. Havia uma tensão velada no ar, uma corrente subterrânea que eu não conseguia nomear, mas que me deixava apreensiva. E Dona Lourdes, minha mãe, com sua fragilidade e sua constante necessidade de aprovação, parecia carregar um peso extra, um segredo que transparecia em seus olhos marejados. Aquele prêmio, que deveria ser um motivo de celebração unânime, de repente se tornou um gatilho para meus receios mais profundos. E se eles não se importassem comigo? E se o que os unia a mim fosse apenas a conveniência, a rotina, a segurança que eu proporcionava? E se o dinheiro fosse o verdadeiro centro de suas atenções? A ideia me gelou a espinha. Com a experiência que eu tinha, com os anos de convivência, aprendi a ler nas entrelinhas, a perceber as nuances que escapavam aos olhos desatentos. E algo me dizia que essa descoberta milionária poderia expor a fragilidade dos laços que eu acreditava serem inabaláveis. Decidi, naquele instante, com uma clareza surpreendente, que ninguém saberia. Pelo menos, não ainda. Guardei o bilhete em um lugar seguro, longe do alcance de olhares curiosos, no fundo de uma caixa antiga que guardava minhas memórias de juventude. Aquele segredo seria meu. Uma forma de me proteger, de observar, de entender quem realmente eu era para eles, desprovida do véu da normalidade e da estabilidade financeira. Seria um teste silencioso,
Cruel talvez, mas necessário. Eu precisava saber se o amor que eu sentia e acreditava receber era genuíno, ou apenas um reflexo das aparências que mantínhamos. A casa da Clara e Roberto em São Paulo, meu refúgio, transformou-se, naquele momento, em um campo de observação. Cada sorriso, cada palavra, cada gesto seria analisado sob a nova luz da minha descoberta. O drama, eu sentia, estava apenas começando. A professora de artes, acostumada a lidar com cores e formas, agora se via diante de um quadro muito mais complexo e sombrio, o da natureza humana e a força corrosiva do dinheiro. Eu precisava ter certeza de que o amor que me cercava era real, e não uma miragem construída sob expectativas financeiras. A casa da Clara e Roberto em São Paulo, meu refúgio, transformou-se, naquele momento, em um campo de observação. Cada sorriso, cada palavra, cada gesto seria analisado sob a nova luz da minha descoberta. A rotina, antes um bálsamo, agora parecia um palco cuidadosamente montado, e eu, a plateia silenciosa e desconfiada. Roberto, meu marido, com quem compartilhei quase 2 décadas de vida, começou a apresentar nuances que antes me escapavam. Sua habitual rigidez, antes interpretada como seriedade profissional, agora se tingia de uma ansiedade velada. Seus olhos, que antes buscavam os meus com uma familiaridade reconfortante, agora pareciam fixar-se em um ponto distante, como se calculassem algo além do meu alcance. Uma noite, enquanto jantávamos, ele comentou casualmente sobre a necessidade de reavaliar os investimentos, algo que, na minha nova perspectiva, soava como um prelúdio para um pedido. Ele acariciou minha mão sobre a mesa, um gesto que antes me traria conforto, mas que agora me pareceu calculado, quase teatral. O toque era firme, mas desprovido daquela ternura espontânea de outrora. Senti um arrepio, não de afeto, mas de apreensão. Sofia, nossa filha, a personificação da minha esperança e orgulho, também exibia um comportamento alterado. Sua dedicação aos estudos universitários, antes admirável, agora me parecia uma fachada. Ela passava horas em seu quarto, e quando saía, seus olhos carregavam uma inquietação incomum. Certa tarde, ela me procurou na cozinha, onde eu preparava o almoço. Com um sorriso que não alcançava seus olhos, perguntou sobre minhas preocupações financeiras, uma pergunta estranha, considerando que nossa vida sempre fora estável. Ela mencionou um projeto promissor que exigia um capital inicial significativo, um projeto cujos detalhes ela se esquivava em explicar. Sua voz, geralmente melodiosa, soava forçada, quase suplicante. O brilho nos olhos, que eu sempre associei à inteligência, agora parecia ser o reflexo de um desejo insaciável por algo mais, algo que eu, com minha vida simples de professora de artes, talvez não pudesse compreender. Dona Lourdes, minha mãe, cuja fragilidade sempre me tocou profundamente, também se tornou um foco de minha atenção. Sua saúde sempre foi um motivo de preocupação, mas ultimamente havia uma espécie de resignação em seu olhar, misturada a uma esperança cautelosa. Ela me ligava com mais frequência, suas conversas repletas de menções a dificuldades e a contas que se acumulam. Certa manhã, em uma de suas visitas, ela me entregou um antigo colar de família, dizendo que era para eu guardar, pois ela não sabia mais como lidar com suas próprias finanças. O gesto, à primeira vista, parecia um ato de carinho, mas a maneira como seus olhos marejaram e como ela evitou meu olhar me fez questionar a verdadeira motivação. Seria um prenúncio de um pedido de ajuda financeira, um eco de sua antiga dependência? Eu me sentia como uma detetive em minha própria casa, desvendando os pequenos sinais que antes ignorava. Aquele bilhete de loteria premiado, guardado em segurança, era chave para um mundo novo, mas também catalisador para a desilusão. A cada dia que passava, a imagem que eu tinha da minha família se esvaía, substituída por um retrato mais sombrio e egoísta. A serenidade da minha vida pastel dava lugar a um turbilhão de incertezas e a uma tristeza crescente. Eu precisava entender a verdade por trás daqueles sorrisos e daquelas palavras doces. O teste silencioso havia começado, e as primeiras impressões eram devastadoras. A casa da Clara e Roberto em São Paulo, meu refúgio, transformou-se, naquele momento, em um campo de observação. Cada sorriso, cada palavra, cada gesto seria analisado sob a nova luz da minha descoberta. A rotina, antes um bálsamo, agora parecia um palco cuidadosamente montado, e eu, a plateia silenciosa e desconfiada. Roberto, meu marido, com quem compartilhei quase 2 décadas de vida, começou a apresentar nuances que antes me escapavam. Sua habitual rigidez, antes interpretada como seriedade profissional, agora se tingia de uma ansiedade velada. Seus olhos,
que antes buscavam os meus com uma familiaridade reconfortante, agora pareciam fixar-se em um ponto distante, como se calculassem algo além do meu alcance. Uma noite, enquanto jantávamos, ele comentou casualmente sobre a necessidade de reavaliar os investimentos, algo que, na minha nova perspectiva, soava como um prelúdio para um pedido. Ele acariciou minha mão sobre a mesa, um gesto que antes me traria conforto, mas que agora me pareceu calculado, quase teatral. O toque era firme, mas desprovido daquela ternura espontânea de outrora. Senti um arrepio, não de afeto, mas de apreensão. Sofia, nossa filha, a personificação da minha esperança e orgulho, também exibia um comportamento alterado. Sua dedicação aos estudos universitários, antes admirável, agora me parecia uma fachada. Ela passava horas em seu quarto, e quando saía, seus olhos carregavam uma inquietação incomum. Certa tarde, ela me procurou na cozinha, onde eu preparava o almoço. Com um sorriso que não alcançava seus olhos, perguntou sobre minhas preocupações financeiras, uma pergunta estranha, considerando que nossa vida sempre fora estável. Ela mencionou um projeto promissor que exigia um capital inicial significativo, um projeto cujos detalhes ela se esquivava em explicar. Sua voz, geralmente melodiosa, soava forçada, quase suplicante. O brilho nos olhos, que eu sempre associei à inteligência, agora parecia ser o reflexo de um desejo insaciável por algo mais, algo que eu, com minha vida simples de professora de artes, talvez não pudesse compreender. Dona Lourdes, minha mãe, cuja fragilidade sempre me tocou profundamente, também se tornou um foco de minha atenção. Sua saúde sempre foi motivo de preocupação, mas ultimamente havia uma espécie de resignação em seu olhar, misturada a uma esperança cautelosa. Ela me ligava com mais frequência, suas conversas repletas de menções a dificuldades e a contas que se acumulam. Certa manhã, em uma de suas visitas, ela me entregou um antigo colar de família, dizendo que era para eu guardar, pois ela não sabia mais como lidar com suas próprias finanças. O gesto, à primeira vista, parecia um ato de carinho, mas a maneira como seus olhos marejaram e como ela evitou meu olhar me fez questionar a verdadeira motivação. Seria um prenúncio de um pedido de ajuda financeira, um eco de sua antiga dependência? Eu me sentia como uma detetive em minha própria casa, desvendando os pequenos sinais que antes ignorava. Aquele bilhete de loteria premiado, guardado em segurança, era a chave para um mundo novo, mas também um catalisador para a desilusão. A cada dia que passava, a imagem que eu tinha da minha família se esvaía, substituída por um retrato mais sombrio e egoísta. A serenidade da minha vida pastel dava lugar a um turbilhão de incertezas e a uma tristeza crescente. Eu precisava entender a verdade por trás daqueles sorrisos e daquelas palavras doces. O teste silencioso havia começado, e as primeiras impressões eram devastadoras. Os dias se arrastavam em uma rotina de observação silenciosa. Roberto, em particular, parecia mais agitado que o normal. Seus telefonemas de trabalho se estendiam por horas, e ele frequentemente voltava para casa com uma expressão de preocupação forjada. Certa noite, enquanto eu arrumava a cozinha após o jantar, ele entrou, o semblante carregado, como se trouxesse uma notícia terrível. Clara, querida, ele começou, a voz embargada, sentando-se à mesa da cozinha como se fosse um tribunal. Precisamos conversar sobre as finanças. As coisas não estão fáceis. Eu me virei, o pano de prato ainda em minhas mãos, e o encarei. Não estão fáceis. Roberto, o que você quer dizer? Nossas contas estão em dia. Nunca nos faltou nada. Ele suspirou, um som dramático que eu já conhecia bem. Ah, Clara, você sabe como é. O mercado está instável. Tivemos alguns imprevistos no escritório, um cliente importante que atrasou um pagamento grande. E a Sofia, a faculdade, os custos aumentaram. Precisamos ser prudentes. Prudente. A palavra soou oca em meus ouvidos. Eu sabia, com uma certeza fria, que não havia nenhuma dificuldade financeira real. Os relatórios de Roberto, que eu via ocasionalmente em sua mesa, sempre indicavam uma saúde financeira robusta, até mesmo um crescimento constante. Aquele cliente importante era uma desculpa esfarrapada, um roteiro ensaiado. Imprevistos? Perguntei, a voz controlada, mas um tom de incredulidade escapando. Roberto, eu vejo seus relatórios. A empresa vai bem. O que está acontecendo? Ele desviou o olhar, uma tática que ele usava quando se sentia encurralado. São coisas do mundo dos negócios, Clara. Coisas que você não precisa se preocupar. Mas o fato é que, bem, talvez pudéssemos dar uma olhada em nossas economias. Uma pequena movimentação para cobrir esses,
Contratempos. Economia. Ele estava falando das nossas economias, construídas com anos de trabalho e sacrifício, o que restava para o nosso futuro. E ele queria mexer nisso, sob pretexto de dificuldades financeiras que eu sabia serem inventadas. Aquele gesto de acariciar minha mão na noite anterior ganhou um novo e sombrio significado. Não era um gesto de carinho, mas uma preparação, um teste para ver o quão facilmente eu cederia. Ele estava sondando o terreno, medindo minha disposição para abrir mão do que era nosso, do que, em breve, seria apenas meu. Aquele bilhete de loteria premiado, escondido em minha bolsa, parecia pesar uma tonelada, um segredo que me separava do homem com quem eu dividia a vida. Ele não queria minha companhia, nem meu amor. Ele queria o dinheiro. E estava começando a sua campanha para consegui-lo. A frieza que senti naquela cozinha era mais profunda do que qualquer dificuldade financeira que ele pudesse inventar. Era a constatação de que o homem ao meu lado, o pai da minha filha, estava se tornando um estranho com objetivos ocultos. E eu, com o peso do meu segredo, estava sozinha nessa percepção. A casa, que antes exalava o aroma reconfortante de lar, agora parecia um palco de teatro mal ensaiado. A atmosfera estava carregada de uma tensão palpável, um silêncio que gritava mais alto que qualquer discussão. Eu me sentia como uma intrusa em minha própria vida, observando os movimentos de cada um com um olhar cada vez mais cético. Roberto havia saído mais cedo para o trabalho, a rotina habitual mascarando a ansiedade que eu via em seus olhos. Eu sabia que ele estava apenas esperando o momento certo para desferir o golpe. Mas foi Sofia quem me pegou desprevenida. Ela apareceu na sala de estar, onde eu tentava me concentrar em um livro, embora minhas mãos tremessem levemente. Seu semblante estava diferente, uma mistura de urgência e uma espécie de desespero disfarçado. Geralmente, Sofia era a personificação da tranquilidade. Sua vida universitária um turbilhão de estudos e atividades extracurriculares que ela sempre me descrevia com entusiasmo. Mas naquele momento, seus olhos buscavam os meus com uma intensidade incomum, quase febril. Mãe, ela começou, a voz um pouco mais alta do que o normal, um tom de urgência que me fez largar o livro imediatamente. Ela se aproximou, sentando-se na poltrona em frente à minha, as mãos entrelaçadas no colo, um gesto que denotava nervosismo. Eu preciso falar com você sobre algo muito importante. Meu coração acelerou. Eu já estava em estado de alerta máximo. Cada interação era uma nova peça no quebra-cabeça que eu tentava montar. Pode falar, querida. O que aconteceu? Ela respirou fundo, o peito subindo e descendo rapidamente. Sabe aquele projeto que eu te mencionei? Aquele de desenvolvimento sustentável. Ele está evoluindo muito rápido, e surgiu uma oportunidade incrível de investimento. Uma parceria com um grupo de investidores estrangeiros, sabe? Eles estão dispostos a apostar alto, mas precisamos de um capital inicial considerável para garantir nossa participação. A palavra investimento ecoou na minha mente, soando oca e suspeita. O que ela chamava de projeto parecia mais um segredo bem guardado, algo que ela evitava detalhar. A ideia de um grupo de investidores estrangeiros soava como algo saído de um roteiro de filme, não da vida real da minha filha, uma estudante de agronomia. Com a experiência que eu tinha, sabia reconhecer quando algo não cheirava bem. Um investimento. Sofia? Que tipo de investimento? Perguntei, tentando manter a voz calma, mas a apreensão crescia em meu peito. Eu me lembrava da conversa sobre um projeto promissor e da sua evasividade em explicar os detalhes. Aquilo não era mais uma simples curiosidade, era um sinal de alerta vermelho. Ela hesitou por um instante, o olhar desviando para a janela, como se procurasse as palavras certas em algum lugar lá fora. É um fundo de capital de risco. Eles têm um histórico impressionante de retornos. Mas o montante que eles pedem para entrarmos agora é alto, mãe. Muito alto. Ela finalmente voltou a me encarar, e a urgência em seus olhos era quase palpável. Eu precisaria de uma quantia considerável. Algo em torno de R$ 100.000. R$ 100.000. A cifra me atingiu como um soco no estômago. De onde ela tiraria essa ideia? E por que a urgência? Eu sabia que ela tinha uma bolsa de estudos e recebia uma mesada, mas jamais seria suficiente para juntar tamanha quantia, muito menos para um investimento tão nebuloso. Aquele pedido, feito com tanta pressa e com detalhes tão vagos, confirmava minhas suspeitas mais sombrias. Não era a Sofia que eu conhecia, a minha filha idealista e responsável. Era outra pessoa, movida por um desejo que eu não conseguia decifrar, um desejo que parecia ter sido cuidadosamente plantado. Aquele investimento soava mais como uma tentativa de acesso ao meu segredo,
ao meu dinheiro. E o tom de urgência em sua voz era prova de que o plano já estava em andamento, com ela como a peça principal. O silêncio que se seguiu à partida de Sofia era pesado, carregado de uma tensão que eu não conseguia dissipar. A imagem dela, com aquele olhar febril e o pedido desesperado, assombrava meus pensamentos. Era como se um véu tivesse sido levantado, revelando um lado da minha filha que eu jamais imaginei existir. Minha mente corria, tentando conectar os pontos, mas as peças não se encaixavam. Aquele investimento, a urgência, a cifra exorbitante, tudo parecia um reflexo distorcido dos desejos que eu suspeitava que Roberto incutia nela. Decidi que precisava de um respiro, de um momento para organizar meus pensamentos longe da atmosfera sufocante da casa. A cafeteria, o cantinho do sabor, sempre foi meu refúgio, um lugar onde o aroma de café fresco e o burburinho suave das conversas me traziam uma sensação de normalidade. Bruno já estava lá, como sempre, absorto em um livro, o mesmo sorriso discreto de sempre nos lábios. Ao me ver, ele fechou o livro e me cumprimentou com um aceno de cabeça, um gesto que, naquela altura, parecia carregar um significado mais profundo, uma cumplicidade silenciosa. Enquanto esperávamos nossos cafés, eu me perdi em devaneios, revivendo a conversa com Sofia. De repente, ouvi a voz de Bruno, suave, mas penetrante. Clara, tudo bem? Você parece distante hoje. Sua preocupação era genuína, e por um instante, a tentação de desabafar, de compartilhar o peso que eu carregava, foi quase avassaladora. Mas a cautela me deteve. Ainda não era o momento. Pouco depois, o toque do meu smartphone na bolsa me tirou de meus pensamentos. Era minha mãe. Um arrepio percorreu minha espinha. Desde que comecei a minha observação, as ligações de Dona Lourdes se tornaram mais frequentes, sempre com um tom de voz que oscilava entre a melancolia e uma esperança velada. Atendi, tentando soar o mais natural possível. Oi, mãe. Como você está? A voz dela do outro lado estava embargada, um fio de tristeza evidente. Ah, minha filha. Estou como sempre. A saúde não ajuda. E as contas? As contas não param de chegar. Uma pausa. E então, com uma lágrima que eu podia quase sentir através do telefone, ela continuou. Sabe, Clara, eu me sinto tão envergonhada de pedir. Mas, eu estou com algumas dívidas antigas que estão me tirando o sono. Aqueles empréstimos que fiz lá atrás, quando o Ricardo estava com problemas, eles voltaram para me assombrar. Meu coração apertou. Eu conhecia a história. As dificuldades que minha mãe enfrentou para ajudar meu irmão, Ricardo, em seus infortúnios financeiros. Mas o que me chamou a atenção foi a maneira como ela disse dívidas antigas, como se fossem um fardo recente, e a lágrima que ela mencionou, um artifício que ela usava com maestria para despertar compaixão. Era um pedido de ajuda, disfarçado de desabafo. A fragilidade em sua voz, a vulnerabilidade que ela projetava, era uma arma poderosa. Naquele momento, percebi que todos, de maneiras diferentes, estavam testando os limites da minha generosidade, ou melhor, do meu segredo. A teia de manipulação se estendia, envolvendo até mesmo a minha mãe, a quem eu sempre idealizei como um porto seguro. Aquele colar antigo de família, que ela me dera há pouco tempo, agora me parecia menos um gesto de carinho e mais uma forma de me envolver em suas próprias dificuldades, um prenúncio do que estava por vir. Aquele pedido, sutil e carregado de emoção, era mais uma peça no complexo quebra-cabeça da minha desilusão. O peso daquela conversa com minha mãe, somado à crescente apreensão com Sofia, tornou o ar na cafeteria quase irrespirável. Bruno, percebendo meu desconforto, pousou a xícara de café com um gesto suave. Clara, você está tensa. O que está te incomodando tanto? A pergunta dele, tão sincera, me fez hesitar. Confiar em Bruno seria um passo arriscado, mas a alternativa era carregar esse fardo sozinha, e eu já sentia que estava prestes a desmoronar. Olhei para ele, buscando um vislumbre de verdade em seus olhos que sempre me pareceram tão honestos. A experiência que eu tinha me dizia que ele era um dos poucos em quem eu poderia confiar. Bruno, eu acho que algo muito sério está acontecendo com a minha família. Comecei, a voz embargada. Roberto, Sofia, até mesmo minha mãe. Todos parecem estar agindo de forma estranha, com pedidos e insinuações que não me parecem genuínos. Descreve os recentes desdobramentos, a pressão sutil de Roberto, o pedido urgente de Sofia, a lamentação da minha mãe. Cada palavra dita parecia tirar um pouco do peso que me sufocava. Bruno ouviu atentamente, o semblante sério, sem interromper. Quando terminei, ele suspirou, um som que carregava o peso de anos de observação silenciosa. Clara,
Eu sempre senti que algo não estava certo com Roberto. Ele tem um jeito calculista. E a Sofia, por mais que eu goste dela, sempre foi influenciável. Sua mãe, bem, ela sempre buscou uma segurança que nunca teve. Ele fez uma pausa, seus olhos fixos nos meus. Mas você precisa ter cuidado. Não se deixe levar pela emoção. Tenha provas. Provas. A palavra ecoou em minha mente. A desconfiança que me consumia precisava de um fundamento sólido, algo que pudesse me dar certeza, algo que pudesse me proteger. Naquele momento, enquanto o sol da tarde começava a banhar a cafeteria com uma luz dourada, uma ideia audaciosa surgiu. Meu smartphone. Era discreto, sempre comigo, e podia ser a ferramenta perfeita para desvendar essa teia de enganos. Saí da cafeteria com um propósito renovado. De volta à minha casa, a atmosfera parecia ainda mais carregada, como se as paredes guardassem segredos sussurrados. Decidi que, a partir daquele momento, eu estaria mais atenta, mais preparada. Naquela noite, enquanto Roberto assistia à televisão, fingindo desinteresse, eu me posicionei estrategicamente no corredor, com o smartphone discretamente em mãos, a gravação iniciada. Ouvi-o falar ao telefone, sua voz baixa e conspiratória. Sim, o plano está correndo como esperado. Ela está começando a desconfiar, mas ainda não tem nada concreto. Precisamos acelerar a parte do investimento dela. A Sofia já sabe o que fazer. Quanto a você, Ricardo, mantenha a discrição. Nosso acordo ainda vale. Meu coração disparou. Roberto falando com Ricardo, mencionando um investimento e um acordo. Era mais do que eu esperava. A gravação estava ali, na palma da minha mão, um testemunho silencioso da manipulação. Aquele dispositivo, tão comum no dia a dia, transformará-se em uma arma, a chave que poderia abrir a porta para a verdade, por mais dolorosa que fosse. Eu sabia que aquilo era apenas o começo, mas a sensação de ter uma pista concreta me deu uma força que eu não sentia há muito tempo. A noite avançava, e com ela, a certeza de que precisava documentar cada passo, cada palavra, para me proteger e para entender a extensão daquela decepção. A gravação continuou, um segredo sussurrado na escuridão da sala, enquanto Roberto acreditava estar seguro em sua poltrona. Eu me encolhi nas sombras do corredor, o coração martelando contra as costelas, a respiração presa na garganta. A voz de Roberto, geralmente tão controlada, agora carregava uma urgência fria, uma cumplicidade perigosa com Ricardo. O nome do meu irmão, o tom que usavam, era como um golpe físico. Sim, o plano está correndo como esperado, ele disse, a voz baixa e conspiratória. Ela está começando a desconfiar, mas ainda não tem nada concreto. Precisamos acelerar a parte do investimento dela. A Sofia já sabe o que fazer. Quanto a você, Ricardo, mantenha a discrição. Nosso acordo ainda vale. Aquelas palavras, nosso acordo ainda vale, ecoaram na minha mente. Acordo para quê? Para garantir a parte deles na minha fortuna, na minha vida. A menção de Sofia e seu papel no investimento me fez sentir um frio na espinha. Ela estava envolvida nisso tudo, manipulada por ele, ou cúmplice ativa. A imagem dela, tão jovem, tão influenciável, me causava uma dor profunda. Mas a frieza na voz de Roberto, ao falar dela como uma peça no jogo, era ainda mais aterradora. Ricardo, com sua habitual audácia, respondeu algo que a gravação captou apenas em fragmentos abafados, mas o tom era de quem se sentia seguro, confiante na própria esperteza. Não se preocupe, Roberto. Clara é mole demais. Essa grana vai cair na nossa conta antes que ela perceba. A Sofia só precisa dar o empurrão final. E a velha Lourdes, coitada, vai ficar quieta com uma migalha. O riso baixo de Roberto em seguida foi o som mais cruel que já ouvi. A forma como se referiam à minha mãe, à minha irmã, a mim, era desumana. Mas você precisa ter cuidado. Não se deixe levar pela emoção. Tenha provas. Provas. A palavra ecoou em minha mente. A desconfiança que me consumia precisava de um fundamento sólido, algo que pudesse me dar certeza, algo que pudesse me proteger. Naquele momento, enquanto o sol da tarde começava a banhar a cafeteria com uma luz dourada, uma ideia audaciosa surgiu. Meu smartphone. Era discreto, sempre comigo, e podia ser a ferramenta perfeita para desvendar essa teia de enganos. Saí da cafeteria com um propósito renovado. De volta à minha casa, a atmosfera parecia ainda mais carregada, como se as paredes guardassem segredos sussurrados. Decidi que, a partir daquele momento, eu estaria mais atenta, mais preparada.
Naquela noite, enquanto Roberto assistia à televisão, fingindo desinteresse, eu me posicionei estrategicamente no corredor, com o smartphone discretamente em mãos, a gravação iniciada. Ouvi-o falar ao telefone, sua voz baixa e conspiratória. Sim, o plano está correndo como esperado. Ela está começando a desconfiar, mas ainda não tem nada concreto. Precisamos acelerar a parte do investimento dela. A Sofia já sabe o que fazer. Quanto a você, Ricardo, mantenha a discrição. Nosso acordo ainda vale. Meu coração disparou. Roberto falando com Ricardo, mencionando um investimento e um acordo. Era mais do que eu esperava. A gravação estava ali, na palma da minha mão, um testemunho silencioso da manipulação. Aquele dispositivo, tão comum no dia a dia, transformará-se em uma arma, a chave que poderia abrir a porta para a verdade, por mais dolorosa que fosse. Eu sabia que aquilo era apenas o começo, mas a sensação de ter uma pista concreta me deu uma força que eu não sentia há muito tempo. A noite avançava, e com ela, a certeza de que precisava documentar cada passo, cada palavra, para me proteger e para entender a extensão daquela decepção. A gravação continuou, um segredo sussurrado na escuridão da sala, enquanto Roberto acreditava estar seguro em sua poltrona. Eu me encolhi nas sombras do corredor, o coração martelando contra as costelas, a respiração presa na garganta. A voz de Roberto, geralmente tão controlada, agora carregava uma urgência fria, uma cumplicidade perigosa com Ricardo. O nome do meu irmão, o tom que usavam, era como um golpe físico. Sim, o plano está correndo como esperado, ele disse, a voz baixa e conspiratória. Ela está começando a desconfiar, mas ainda não tem nada concreto. Precisamos acelerar a parte do investimento dela. A Sofia já sabe o que fazer. Quanto a você, Ricardo, mantenha a discrição. Nosso acordo ainda vale. Aquelas palavras, nosso acordo ainda vale, ecoaram na minha mente. Acordo para quê? Para garantir a parte deles na minha fortuna, na minha vida. A menção de Sofia e seu papel no investimento me fez sentir um frio na espinha. Ela estava envolvida nisso tudo, manipulada por ele, ou cúmplice ativa. A imagem dela, tão jovem, tão influenciável, me causava uma dor profunda. Mas a frieza na voz de Roberto, a falar dela como uma peça no jogo, era ainda mais aterradora. Ricardo, com sua habitual audácia, respondeu algo que a gravação captou apenas em fragmentos abafados, mas o tom era de quem se sentia seguro, confiante na própria esperteza. Não se preocupe, Roberto. Clara é mole demais. Essa grana vai cair na nossa conta antes que ela perceba. A Sofia só precisa dar o empurrão final. E a velha Lourdes, coitada, vai ficar quieta com uma migalha. O riso baixo de Roberto em seguida foi o som mais cruel que já ouvi. A forma como se referiam à minha mãe, à minha irmã, a mim, era desumana. Cada palavra era uma facada. Aquele dinheiro, que para mim representava a liberdade e a possibilidade de ajudar quem o amava, para eles era apenas um meio de satisfazer suas ambições egoístas. Sofia não era apenas influenciada. Ela era uma participante ativa, uma executora do plano de Roberto. O amor que eu sentia por ela, a preocupação que sempre tive, tudo parecia ter sido uma fachada para ela, um meio para um fim. Aquele celular, que antes continha as alegrias e os dramas da adolescência dela, agora revelava a face mais sombria de minha família. As provas estavam ali, incontestáveis, gravadas na tela fria do aparelho. O peso do smartphone de Sofia em minhas mãos era quase insuportável. Cada mensagem uma confirmação dolorosa da podridão que se escondia sob a fachada de normalidade da minha família. As palavras trocadas entre ela e Roberto, tão frias e calculistas, queimavam minha alma. A imagem de Sofia, minha filha, arquitetando um plano para me roubar, era um golpe mais forte do que qualquer outro. O que fazer agora? A casa, antes meu refúgio, agora parecia uma prisão. Roberto dormia pacificamente, alheio à tempestade que se formava em meu interior. Não podia mais confiar em ninguém ali. A única pessoa em quem eu sabia que podia depositar minha confiança, alguém que sempre me viu além do meu papel de esposa ou mãe, era Bruno. Precisava falar com ele. Precisava de um ouvido atento, de um conselho ponderado, de um ombro amigo. A ideia de compartilhar a extensão da traição me causava um nó na garganta, mas a alternativa, engolir tudo aquilo sozinha, era ainda pior. Com a madrugada ainda escura lá fora, mas a escuridão interior já instalada, peguei meu próprio smartphone. O toque suave da tela acendendo parecia um convite para a ação. Bruno era meu porto seguro, meu confidente silencioso,
O homem que sempre me olhou com uma profundidade que Roberto, em sua arrogância, jamais alcançou. Decidi ir até a cafeteria onde costumávamos nos encontrar, ao Cantinho do Sabor. Era um lugar discreto, longe dos olhos curiosos da minha família. A noite já ia avançada, mas sabia que Bruno, com sua natureza observadora e um certo ar de mistério, poderia estar acordado. A jornada até lá foi um borrão de ansiedade e dor. Cada carro que passava, cada sombra na rua, parecia esconder uma ameaça. A confiança que eu depositava na minha família havia sido brutalmente estilhaçada, e agora, a cautela se tornava minha nova companheira. Ao chegar à cafeteria, as luzes ainda estavam acesas, um farol de esperança na escuridão. Bruno estava sentado em uma mesa no canto, como sempre, com um livro à sua frente e um café fumegante. Ao me ver, um leve sorriso se formou em seus lábios, um sorriso que rapidamente se desfez ao notar a aflição em meu rosto. Ele se levantou, seus olhos experientes lendo a tempestade em minha alma. Krahá? O que aconteceu? Você está pálida. Sentei-me à sua frente, o celular ainda em minhas mãos, as provas da traição pesando como chumbo. Respirei fundo, reunindo a coragem que me restava. Bruno, eu preciso te contar algo. Algo terrível. Comecei a falar, a voz embargada, compartilhando fragmentos do que descobri, a gravação da conversa de Roberto e Ricardo, as mensagens de Sofia. Cada palavra que saía da minha boca era como arrancar um pedaço de mim mesma. Bruno ouvia atentamente, sua expressão mudando de preocupação para uma seriedade sombria. Não havia julgamento em seus olhos, apenas uma empatia profunda e uma fúria contida. Quando terminei, o silêncio pairou entre nós, carregado de dor e incredulidade. Ele pegou minha mão, seus dedos firmes e reconfortantes. Clara, eu sinto muito que você tenha que passar por isso. Mas você não está sozinha. Eu estou aqui. Naquele momento, em meio à ruína da minha vida, encontrei um vislumbre de esperança no olhar leal de Bruno. Ele era o meu aliado, a âncora que eu precisava para não afundar. A conversa com Bruno na cafeteria, o Cantinho do Sabor, foi um bálsamo amargo. Ali, sob a luz amarelada que mal dissipava a escuridão da madrugada, compartilhamos o peso do que eu havia descoberto. Bruno, com sua serenidade habitual, transformou meu desespero em um plano. Não haveria mais hesitação. A hora da agir havia chegado. Cada palavra era uma facada. Aquele dinheiro, que para mim representava a liberdade e a possibilidade de ajudar quem eu amava, para eles era apenas um meio de satisfazer suas ambições egoístas. Sofia não era apenas influenciada. Ela era uma participante ativa, uma executora do plano de Roberto. O amor que eu sentia por ela, a preocupação que sempre tive, tudo parecia ter sido uma fachada para ela, um meio para um fim. Aquele celular, que antes continha as alegrias e os dramas da adolescência dela, agora revelava a face mais sombria de minha família. As provas estavam ali, incontestáveis, gravadas na tela fria do aparelho. O peso do smartphone de Sofia em minhas mãos era quase insuportável. Cada mensagem uma confirmação dolorosa da podridão que se escondia sob a fachada de normalidade da minha família. As palavras trocadas entre ela e Roberto, tão frias e calculistas, queimavam minha alma. A imagem de Sofia, minha filha, arquitetando um plano para me roubar, era um golpe mais forte do que qualquer outro. O que fazer agora? A casa, antes meu refúgio, agora parecia uma prisão. Roberto dormia pacificamente, alheio à tempestade que se formava em meu interior. Não podia mais confiar em ninguém ali. A única pessoa em quem eu sabia que podia depositar minha confiança, alguém que sempre me viu além do meu papel de esposa ou mãe, era Bruno. Precisava falar com ele. Precisava de um ouvido atento, de um conselho ponderado, de um ombro amigo. A ideia de compartilhar a extensão da traição me causava um nó na garganta, mas a alternativa, engolir tudo aquilo sozinha, era ainda pior. Com a madrugada ainda escura lá fora, mas a escuridão interior já instalada, peguei meu próprio smartphone. O toque suave da tela acendendo parecia um convite para a ação. Bruno era meu porto seguro, meu confidente silencioso, o homem que sempre me olhou com uma profundidade que Roberto, em sua arrogância, jamais alcançou. Decidi ir até a cafeteria onde costumávamos nos encontrar, ao Cantinho do Sabor. Era um lugar discreto, longe dos olhos curiosos da minha família. A noite já ia avançada, mas sabia que Bruno, com sua natureza observadora e um certo ar de mistério, poderia estar acordado. A jornada até lá foi um borrão de ansiedade e dor. Cada carro que passava, cada sombra na rua, parecia esconder uma ameaça. A confiança que eu depositava na minha família havia sido brutalmente estilhaçada,
E agora, a cautela se tornava minha nova companheira. Ao chegar à cafeteria, as luzes ainda estavam acesas, um farol de esperança na escuridão. Bruno estava sentado em uma mesa no canto, como sempre, com um livro à sua frente e um café fumegante. Ao me ver, um leve sorriso se formou em seus lábios, um sorriso que rapidamente se desfez ao notar a aflição em meu rosto. Ele se levantou, seus olhos experientes lendo a tempestade em minha alma. Clara, o que aconteceu? Você está pálida. Sentei-me à sua frente, o celular ainda em minhas mãos, as provas da traição pesando como chumbo. Respirei fundo, reunindo a coragem que me restava. Bruno, eu preciso te contar algo. Algo terrível. Comecei a falar, a voz embargada, compartilhando fragmentos do que descobri, a gravação da conversa de Roberto e Ricardo, as mensagens de Sofia. Cada palavra que saía da minha boca era como arrancar um pedaço de mim mesma. Bruno ouvia atentamente, sua expressão mudando de preocupação para uma seriedade sombria. Não havia julgamento em seus olhos, apenas uma empatia profunda e uma fúria contida. Quando terminei, o silêncio pairou entre nós, carregado de dor e incredulidade. Ele pegou minha mão, seus dedos firmes e reconfortantes. Clara, eu sinto muito que você tenha que passar por isso. Mas você não está sozinha. Eu estou aqui. Naquele momento, em meio à ruína da minha vida, encontrei um vislumbre de esperança no olhar leal de Bruno. Ele era o meu aliado, a âncora que eu precisava para não afundar. A conversa com Bruno na cafeteria, o cantinho do sabor, foi um bálsamo amargo. Ali, sob a luz amarelada que mal dissipava a escuridão da madrugada, compartilhamos o peso do que eu havia descoberto. Bruno, com sua serenidade habitual, transformou meu desespero em um plano. Não haveria mais hesitação. A hora de agir havia chegado. Precisamos de provas irrefutáveis, Clara, disse ele, sua voz um sussurro rouco que contrastava com a urgência em seus olhos. Algo que não deixe margem para interpretações, algo que os encurrale. Voltamos para casa antes do amanhecer. Roberto e Sofia dormiam, alheios à tempestade que se formava. A casa, que antes representava segurança e afeto, agora parecia um ninho de cobras. Cada objeto, cada móvel, parecia carregar o peso das mentiras. Nos dias seguintes, a rotina se tornou uma armadilha cuidadosamente orquestrada. Bruno, com sua perspicácia, me ajudou a montar a teia. Eu precisava de mais do que as mensagens no celular de Sofia. Precisava de algo que ligasse Roberto e Ricardo diretamente ao esquema e que demonstrasse a participação ativa da minha própria filha. O smartphone de Sofia, que eu havia pegado naquela noite fatídica, tornou-se meu principal instrumento. Com Bruno me guiando, vasculhei suas conversas, seus históricos de navegação, buscando qualquer menção a contas bancárias, transferências ou planos concretos para o dinheiro. Encontramos referências a um contato em Portugal, um nome que aparecia repetidamente em mensagens criptografadas. Bruno sugeriu que esse contato poderia ser a chave para desvendar a lavagem do dinheiro. Se conseguirmos rastrear isso, Clara, teremos o quadro completo, ele explicou, apontando para um trecho de uma conversa onde Sofia mencionava um código de acesso para uma plataforma online. Precisamos de uma forma de acessar essas informações sem levantar suspeitas. A ideia que surgiu foi audaciosa, quase perigosa. Precisávamos de um pretexto para ter acesso ao computador de Roberto, ou talvez ao de Sofia. A desculpa seria um projeto escolar para Sofia, algo que exigiria a colaboração do pai, ou um trabalho para a faculdade que envolvesse finanças. Bruno me ajudou a elaborar o roteiro, detalhando cada palavra, cada gesto. Enquanto isso, eu mantinha a fachada de normalidade em casa. Roberto continuava a me sondar sobre investimento, sempre com um sorriso forçado. Sofia, por sua vez, parecia mais ansiosa, perguntando-me com frequência se eu já havia tomado uma decisão. A cada pergunta, sentia um aperto no peito, uma mistura de raiva e tristeza pela manipulação tão fria. O plano se concretizou em uma tarde de sábado. Roberto estava absorto em um jogo de futebol na sala, e Sofia estava em seu quarto. Aproveitei a destiqueio. Com o smartphone de Sofia em mãos, enviei um e-mail para o endereço que havíamos descoberto, usando um código que Bruno havia decifrado a partir de uma das mensagens. Era uma solicitação para acesso a informações sobre uma suposta oportunidade de investimento que Roberto havia mencionado a um amigo. A resposta veio mais rápido do que esperávamos. Um link, seguido de um pedido de autenticação. O nervosismo tomou conta de mim. Era a chance de Bruno acessar os dados. Ele estava em sua casa, pronto para agir assim que eu lhe enviasse o link. A cada minuto que passava,
Sentia meu coração bater mais forte. Aquele era o momento. A armadilha estava montada, e agora era preciso esperar as presas caírem. A verdade, cruel e dolorosa, estava prestes a vir à tona. Aquele sábado parecia carregar um peso diferente no ar. A casa, antes um santuário de rotinas familiares, transformará-se num palco silencioso de uma peça que eu já sabia o desfecho. Roberto, imerso na euforia do futebol, e Sofia, refugiada em seu quarto, alheios à tempestade iminente. O smartphone de Sofia, meu troféu da noite anterior, repousava em minhas mãos, um portal para a verdade que eu ansiava por expor. O link que Bruno me enviará, resultado da minha ousadia e da sua perícia, era a chave para a caixa de Pandora. Senti uma onda de adrenalina percorrer meu corpo. Era um momento. Reuni a coragem que me restava, a mesma que me impulsionou a confiar em Bruno, a quem eu considerava meu único confidente naquele mar de falsidades. Aquele homem, com sua lealdade discreta e um amor platônico que eu agora reconhecia com clareza, era o meu único porto seguro. Ele me guiara, me dera as ferramentas, e agora esperava, do outro lado da linha, o sinal para a revelação. Respirei fundo, o ar parecendo rarefeito na sala de estar. Agora um cenário de um drama familiar prestes a explodir. Roberto, chamei, minha voz firme, mas com um tremor quase imperceptível que eu esperava que ele não notasse. Não com mentiras e planos arquitetados pelas minhas costas. O clima na sala de estar tornou-se insuportável. Roberto, percebendo que sua fachada havia desmoronado completamente, mudou de tática. Começou a me acusar de ser obcecada, de estar inventando coisas por paranoia. Você está vendo coisas onde não existem. Clara, essa sua desconfiança está destruindo nossa família. A inversão de papéis era patética. Ele, o arquiteto da destruição, ousava me culpar. Sofia, vendo a resistência do pai falhar, juntou-se a ele, suas lágrimas agora parecendo mais encenação do que desespero genuíno. Mãe, por favor, vamos conversar. Não estrague tudo. Pense no nosso futuro. A menção de nosso futuro soou oca, vazia de qualquer sentimento real, apenas uma projeção do futuro que eles haviam planejado para mim. Naquele instante, percebi a extensão da manipulação. Eles não estavam arrependidos, estavam apenas frustrados por terem sido pegos. A casa, que um dia representou o ápice da minha felicidade, agora era um teatro de horrores, onde os atores haviam revelado suas verdadeiras faces. O apartamento de Ricardo, que eu imaginava como um lugar de ostentação vazia, agora parecia um espelho fiel do que se passava dentro da minha própria família. Olhei para eles, para o homem com quem compartilhei a vida e para a filha que criei com tanto amor, e vi apenas estranhos. Os laços que nos uniam haviam se rompido, corroídos pela ganância e pela falta de amor verdadeiro. Não havia mais nada a ser dito. A verdade estava exposta, nua e crua, e a desintegração era completa. Senti uma profunda tristeza, um luto pela família que eu acreditava ter, mas também uma estranha sensação de alívio. A máscara havia caído, e agora eu sabia com quem realmente estava lidando. O caminho à frente seria solitário, mas seria meu, livre da hipocrisia e da falsidade. Aquele confronto não foi um fim, mas um doloroso começo. A casa, antes um santuário de memórias, agora era um mausoléu de ilusões desfeitas. O silêncio que se instalara após a tempestade era pesado, carregado de palavras não ditas e de um futuro que eu jamais imaginara. Roberto e Sofia, figuras fantasmagóricas de um passado recente, haviam partido, levando consigo não apenas suas malas, mas também a esperança de uma família unida. Fiquei ali, no meio da sala de estar, o eco de suas acusações ainda pairando no ar, sentindo um vazio que nenhuma fortuna poderia preencher. Com a experiência que a vida me ensinara, a de que o fim de um ciclo é sempre o começo de outro, reuni os poucos fragmentos de mim que ainda restavam. Aquele confronto, por mais devastador que tivesse sido, trouxera uma clareza dolorosa, mas libertadora. A máscara havia caído, revelando a ganância e a falsidade que se escondiam sob o verniz do amor familiar. Aquele homem, meu marido por tantos anos, e aquela jovem, minha filha, não passavam de estranhos que haviam se aproveitado da minha bondade e da minha ingenuidade. Naquela fase da minha vida, o que eu mais precisava era de um recomeço. Um recomeço longe de São Paulo, longe das memórias que agora me assombravam a cada canto daquela casa. O bilhete de loteria, que um dia representou a promessa de um futuro próspero, tornará-se um símbolo da minha solidão. Eu o guardava em um local seguro, não por apego, mas como um lembrete da lição que aprendi da forma mais dura. O amor verdadeiro não se compra, nem se vende, e certamente não se trai por dinheiro.
Decidi procurar Bruno. Ele era o único farol naquela escuridão, o único que demonstrara lealdade e afeto genuíno sem esperar nada em troca. Encontramo-nos na nossa cafeteria de sempre, o Cantinho do Sabor. O aroma familiar do café pairava no ar, um conforto simples em meio à minha desolação. Bruno, com seu jeito observador e seu sorriso compreensivo, ouviu pacientemente meu relato, sem julgamentos, apenas com a empatia que eu tanto precisava. Você fez o certo, Clara, disse ele, sua voz calma e firme. Às vezes, o caminho mais difícil é o único que nos leva para longe da toxicidade. Ele segurou minha mão sobre a mesa, um gesto simples, mas que transmitia uma força imensa. Naquele momento, percebi que não estava completamente sozinha. Conversamos por horas, planejando os próximos passos. A ideia de me mudar para uma cidade pequena, longe de tudo e de todos, começou a ganhar forma. Um lugar onde eu pudesse recomeçar, onde pudesse me redescobrir como Clara, a mulher, e não apenas como esposa ou mãe. Bruno ofereceu seu apoio incondicional, sugerindo até mesmo que ele poderia me acompanhar, caso eu me sentisse mais segura. Eu não sei se estou pronta para um novo relacionamento, Bruno, confessei, a voz embargada. Preciso de tempo para me curar, para me reencontrar. Ele assentiu, compreensivo. E entendeu. Estaria aqui, seja como amigo, seja para o que mais você precisar. O importante agora é que você se cuide. Naquela tarde, tomei uma decisão que mudaria o curso da minha vida. Vendi a casa, aquele palco de tantas alegrias, e agora, de tantas tristezas. Com o dinheiro da venda, e o prêmio da loteria ainda intacto, comprei um pequeno sítio no interior, um lugar tranquilo, cercado pela natureza, longe do barulho e da falsidade da cidade. Era um recomeço, sim, mas um recomeço escolhido por mim, para mim. No dia da minha partida, enquanto o carro se afastava da cidade que um dia chamei de lar, senti uma mistura de alívio e melancolia. A dor da traição ainda estava presente, mas a esperança de um futuro mais sereno e autêntico começava a florescer. Eu havia perdido uma família, mas estava ganhando a mim mesma. E, com a experiência que acumulei, sabia que esse era o maior tesouro que eu poderia encontrar. A solidão seria minha companheira por um tempo, mas uma solidão escolhida, diferente daquela que me consumia antes. Era a solidão que precede a redescoberta, a quietude que permite à alma respirar e encontrar seu próprio ritmo. A jornada seria longa, mas eu estava pronta. A professora de artes, a mulher que um dia acreditou cegamente no amor familiar, estava renascendo. O cheiro de terra molhada e o canto dos pássaros matinais tornaram-se a minha sinfonia. O sítio, um refúgio de paz no interior de São Paulo, era agora o meu lar. Meses se passaram desde que deixei para trás a casa em São Paulo, o peso da traição e a ilusão de uma família. A transição não foi fácil. Cada amanhecer era um lembrete da minha nova realidade, da solidão que eu escolhera. No entanto, essa solidão não era o vazio amargo que eu conhecera antes, mas um espaço fértil para o autoconhecimento. Aprendi a apreciar a simplicidade. As manhãs eram dedicadas a cuidar do pequeno jardim que comecei a cultivar, sentindo a terra sob as minhas unhas, um contato visceral que me ancorava no presente. As tardes eram preenchidas com leituras, com silêncio quebrado apenas pelo farfalhar das folhas ao vento ou pela visita de Bruno. Ele era minha âncora, o amigo leal que nunca me pressionou, mas que estava sempre lá, com um sorriso gentil e uma conversa reconfortante. A nossa amizade floresceu neste novo cenário, regada pela confiança e pelo respeito mútuo. Bruno entendia a minha necessidade de espaço, a minha cura gradual. Ele sabia que o verdadeiro amor não se compra com o brilho do ouro ou a promessa de segurança financeira, mas se constrói com presença, com empatia e com a aceitação genuína do outro. Certa vez, enquanto tomávamos um café na varanda, observando o pôr do sol pintar o céu de tons alaranjados e rosados, Bruno disse: "Você parece mais leve, Clara." Como se tivesse tirado um peso enorme das costas. Ele estava certo. Aquele peso, a constante vigilância, a necessidade de provar o meu valor, tudo isso se dissipou com a distância. A minha vida agora era medida não pela ostentação ou pela aprovação alheia, mas pela serenidade dos meus dias e pela autenticidade das minhas relações. A solidão que antes me assustava, agora era um espaço de redescoberta. Eu me redescobria como Clara, a mulher, a artista, a pessoa que sempre esteve ali, soterrada pelas expectativas e pelas manipulações. O dinheiro da loteria, guardado com sabedoria, permitiu-me esta nova vida. Não era mais um símbolo de traição, mas a ferramenta que me libertou. A lição, porém, era mais valiosa do que qualquer quantia.
Aprendi que a verdadeira riqueza reside na paz interior, na lealdade daqueles que nos amam pelo que somos, e na coragem de seguir em frente, mesmo quando o caminho é solitário. Bruno, com sua presença constante e seu amor silencioso, era prova viva de que o afeto genuíno existe, e que ele não tem preço. Ele nunca pediu nada em troca, apenas ofereceu o seu apoio, a sua amizade. E isso, para mim, valia mais do que qualquer fortuna. Houve momentos em que a saudade da vida que eu pensava ter batia forte, mas eram apenas ecos distantes. O passado, com suas dores e decepções, servia agora como um espelho, refletindo a força que eu encontrei em mim mesma. A professora de artes, que um dia acreditou cegamente no amor familiar, renasceu das cinzas, mais forte, mais sábia e, acima de tudo, mais livre. A solidão, que eu tanto temia, tornou-se a minha aliada, um convite para me conhecer verdadeiramente. E, com Bruno ao meu lado, aprendendo que o amor verdadeiro não se compra, e que a autodescoberta pode ser o caminho mais recompensador, encontrei a paz que tanto buscava. O aroma da terra, o canto dos pássaros, a companhia serena de um amigo leal. Era essa minha nova riqueza, a minha verdadeira vitória. Ficamos por aqui. Se você gostou desse vídeo, compartilhe com seus amigos e deixe seu like. Inscreva-se no canal e ative o sininho para não perder mais vídeos como este. Deixe seu comentário dizendo o que achou do vídeo e o que gostaria de ver nos próximos vídeos. Lembrando que temos outros vídeos nesse estilo que você vai gostar de assistir, é só entrar em nosso canal que garanto que vai gostar. Até o próximo vídeo.